Será que é possível viver apenas de renda fixa aqui no Brasil? Para isso, eu separei alguns pontos para esclarecer essa sua dúvida que muitas pessoas vieram me perguntar, que são investidores conservadores, que apenas colocam seus investimentos em renda fixa. E para isso, eu vou responder certinho para vocês, explicando cada ponto, se dá realmente, se é possível viver apenas com renda fixa, investimentos de renda fixa aqui no Brasil. O primeiro ponto que eu separei para explicar para vocês é o que é viver de renda fixa. Basicamente, é você ter um patrimônio que consiga arcar com seus custos e suas despesas mensais. Exemplo, se você tem despesas de R$ 5.000 por mês e se sua renda mensal de renda fixa paga esses R$ 5.000 com apenas seus investimentos, sejam eles ativos de CDBs, LCIs ou algum ativo atrelado à inflação, enfim, se paga suas despesas, sim, é possível você viver de renda, mas isso não é fácil, porque isso exige um custo bem alto, exige que você tenha um patrimônio bem elevado mesmo para você apenas viver de renda. Mas claro, isso também não depende só de quanto você vai investir, depende de como você vai planejar e organizar seus gastos, suas despesas, para assim você ter uma conclusão se dá para viver de renda. E outro ponto, você tem que entender que existe uma diferença entre viver de renda e de tirar renda extra. O que significa cada um? Viver de renda é basicamente o conceito que eu expliquei aqui agora. Você tem um patrimônio elevadíssimo em renda fixa, consegue uma taxa de 1% ao mês e paga, um exemplo, se suas despesas são R$ 5.000 e você, de rendimento dos seus investimentos de renda fixa, recebe R$ 5.000. Aí tá certo, você está vivendo de renda. Mas agora, você tirar uma renda extra, o que acontece com a maior parte das pessoas, principalmente no curto e médio prazo, é você receber o seu salário, exemplo, você recebe R$ 4.000 e suas despesas são R$ 5.000. Só que aí os outros R$ 1.000 dos R$ 1.000 você tem que trazer dos investimentos. Ou seja, é como se fosse para complementar suas despesas. Assim você consegue usar o seu salário, mais uma parte dos seus investimentos para você arcar com os seus custos e despesas. Mas para você aí, investidor conservador, existe sim tipos de investimentos que você consegue pegar uma taxa muito boa. A gente sabe que hoje a Selic está nas alturas de 15% ao ano, então, particularmente, para curto prazo, você consegue, se você tiver um bom patrimônio para investir, você consegue tirar uma boa renda passiva mensal. Bom, hoje a gente tem LCIs, LCAs, debêntures, títulos atrelados à inflação, CDBs que rendem 100% de CDI. Então hoje o que não falta é opção. Mas claro, vale a pena você entender se faz sentido para você investir nesses ativos a longo prazo. Para muitas pessoas não faz tanto sentido, mas a curto prazo realmente está pagando taxas muito boas e tem investimentos pagando mais de 1% ao mês. Tesouro Selic, que é muito seguro. Enfim, investimentos do Tesouro Nacional são os mais seguros do país. O único risco é se o Brasil quebrar. Agora vamos falar de exemplos reais na prática. Vamos pegar um CDB que rende 100% do CDI, que está ali pagando por volta de 1% ao mês. Se você aí tem um patrimônio de 500 mil, você já tem uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Então, sim, para quem tem muito dinheiro para investir, no momento a renda fixa está deitando na renda variável. Mas é claro, você tem que estudar, tem que saber se... Eu, pelo menos, gosto de pensar diferente como investidor. Agora que está todo mundo fugindo para a renda fixa, eu estou preferindo investir em ativos de renda variável. Claro, entendendo o risco do ativo. Por exemplo, nas ações que eu invisto, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, são ações que já estão no mercado há muitos anos, então são as ações mais seguras de investir, empresas mais sólidas, então particularmente eu acredito que vale a pena investir, mas nenhum vídeo que eu faço
é recomendação de investimentos. É apenas o que eu faço com o meu dinheiro na prática. Aí você fala, pô Gui, mas eu só tenho 10 mil para colocar numa caixinha do Nubank agora, que está rendendo ali por volta de 1% ao mês líquido. Muito bom. Você estaria aí pegando por volta de R$ 100 por mês. E conforme você vai deixando lá, ou reinvestindo, você vai ter o poder dos juros compostos, que aí cada vez vai dobrando o seu valor. Mas a gente sabe que a Selic é 15% não vai ser eternamente. Estudos indicam, analistas já estão prevendo uma projeção para 2026 começar uma queda na taxa de juros e na projeção de inflação também já estão acreditando que a inflação vai começar a cair, o que é bom para os nossos investimentos, para os meus investimentos que eu faço aqui. Mas vamos falar também dos pontos positivos que tem aqui. A gente sabe da rentabilidade hoje está nas alturas. Você pega aí 15% ao ano, dá mais de 1% ao mês. Algo muito importante, se der uma dorzinha de barriga, você precisar tirar o seu dinheiro, são ativos que têm liquidez diária, liquidez imediata, você consegue ter um resgate imediato, diferentemente das ações, que quando você investe em uma ação, se você tentar vender ela fora do horário da bolsa, ou exemplo, se você tiver que tirar ela num sábado, por exemplo, que não é dia útil, você não consegue desse dinheiro, e às vezes você pode acabar precisando vender na hora errada e vender na baixa. Então sim, é importante, com certeza, ainda mais que no Brasil costuma sempre ter uma taxa de juros elevada, então ter uma parte em renda fixa, eu particularmente gosto muito de investir também em renda fixa, mas é sempre importante diversificar. Você dá um pouco em um CDB, um pouco em um título de tesouro direto, um pouco em ação, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ativos internacionais, criptomoedas, enfim. A diversificação, eu posso preparar um vídeo, se vocês quiserem, muito específico em como que eu diversifico, como que eu monto minha carteira aqui no canal. Outro ponto que eu separei para falar aqui para vocês é muito importante a gente comparar. Eu gosto muito de comparar os investimentos para ver quais estão valendo a pena, quais que têm possível valorização no futuro. E comparando um pouco um CDB com um fundo imobiliário, a diferença é que o fundo imobiliário vai te pagar dividendos mensalmente. Uma ação, ela pode às vezes ganhar da inflação, dependendo do quanto ela te pagar de dividendos, dependendo da valorização da cota, enfim. Tem diversas formas de investir que hoje no Brasil está cheio de oportunidades e quem perder esse timing pode acabar se arrependendo depois, sem sombra de dúvidas. E por fim, tirando minha própria conclusão e dando minha opinião aqui para vocês, se dá para realmente viver de renda fixa no Brasil. Sim, dá para você viver se você tiver um patrimônio bem elevado, bem acima da média para investir. Você vai conseguir ter um bom retorno, com certeza, ainda mais com a taxa de juros nas alturas. Então é possível sim. Mas é claro, a gente tem que sempre lembrar que o cenário pode mudar. Os gastos públicos podem diminuir e a situação do país pode voltar a melhorar de forma que seus investimentos de renda fixa começam a valer menos. Ou, se você investe em algum Tesouro Renda Mais 2065, quando a taxa de juros cair, a inflação cair, seu título vai se valorizar. Mas é isso. Essa foi minha conclusão sobre se dá para viver de renda fixa aqui no Brasil ou não. Eu acredito que dê, mas me conta aí nos comentários se você também acredita que dá para viver de renda fixa ou se você acha que isso tudo é uma ilusão e é impossível de viver de renda fixa aqui no Brasil. Deixa o like, se inscreve. Eu quero muito ver os comentários de vocês aí, galera. Valeu!